Meu Deus, esse é um dos maiores erros que o empresário comete ao escolher o sócio errado. E qual é a maior característica que um sócio tem que ter? E qual é a pior característica que um sócio tem para dar errado? Bom, acompanhe até esse vídeo que nós vamos conversar sobre isso e eu quero compartilhar com você para que você não venha errar com a escolha errada do teu sócio, tá bom? Porque é importantíssimo para que você possa deslanchar com a pessoa certa durante toda a tua jornada, porque você não monta uma sociedade, um negócio, para um momento pontual da sua vida. Certamente você monta para que esse negócio venha crescer, evoluir e prosperar, para que juntos você venha lançar voos maiores, não é verdade? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pablo Feitosa, eu sou fundador e presidente do Carbon Group, um ecossistema de negócios voltado para a economia do futuro. É isso mesmo, voltado para inteligência artificial, mercado de carbono, ESG, para quem não conhece, é ambiental, social e governança, comércio exterior e muito mais. Nos siga nas redes sociais, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Agora, sem mais delongas, vamos falar primeiramente da maior característica de um sócio que você não deve contratar, não deve convidar para ser sócio do teu negócio. A maior característica que essa pessoa, que você tem que observar se essa pessoa tem, é se ela tem a mentalidade CLT. Por quê? A pessoa que tem a mentalidade CLT, infelizmente, ela não desenvolveu a cultura da mentalidade dono. Ou seja, ela tem falhas não só comportamentais, mas sobretudo de entrega. Por quê? Ela acaba tratando o negócio como um empregado. Falta para ela o quê? Proatividade, ou seja, iniciativa, na maioria das vezes. Falta resiliência. A gente sabe que os negócios não é uma linha reta de crescimento. Aliás, nada na vida é assim, não é verdade? Principalmente no negócio, principalmente em um cenário brasileiro. Portanto, o que você tem que fazer neste caso? Você deve construir um negócio com uma pessoa que tenha resiliência. E neste caso, você precisa testá-la antes mesmo de fechar uma sociedade. Eu vejo as pessoas fechando, às vezes, na empolgação. Fechando, sabe, teve uma ideia com uma pessoa e tal, e começa já a pensar, mas você ainda não testou, não passou essa pessoa no fogo, não sabe os princípios e valores, a mentalidade. A outra característica errada é querer o quê? Resultado a curto prazo, a qualquer custo. Entende? Isso é um risco. Sócio que pensa e age dessa forma vai te levar para o abismo. Por quê? Ela está pensando numa construção de curto prazo, não algo perene, não algo sustentável na linha do tempo. E isso é um risco. Ela pode usar o teu nome, a tua credibilidade, para que você seja uma ponte para as coisas erradas que ela vai acabar cometendo no meio do caminho. Entende? Então, isso é um perigo. É um perigo. Então, muito cuidado. Então, antes de escolher um sócio, essas características você precisa ficar atento, tá? A outra coisa que você precisa ficar atento é justamente o cara que tem a mentalidade CLT, ele não está acostumado a ganhar grandes salários, grandes remunerações, grandes benefícios. E quando você é empresário, a depender do negócio, o teu negócio escala e aí você começa a ganhar dinheiro, e dinheiro de verdade. E às vezes pode demorar, mas pode acontecer muito rápido. E essa pessoa que não tem estrutura emocional para receber esse volume de dinheiro muito rápido, bom, ele acaba metendo os pés pelas mãos.
o ditado popular usando aqui é exatamente isso. Ele acaba fazendo o quê? Se enrolando, comprometendo, perdendo foco. E se ele não tem princípios e valores alinhados com você, com o negócio, com a empresa, ele pega o dinheiro e começa a investir em mulheres, começa a investir em jogatina, uma série de coisas que trarão dor de cabeça para a sociedade. E isso você precisa ficar muito atento. Bom, uma outra característica de uma mentalidade CLT é o leve trás. É o disse-me-disse, é a fofoquinha. Então, ou seja, uma coisa que é decidida em sociedade que tem que ter total confidencialidade, ou seja, até eu chamo dentro do meu grupo de núcleo duro, não pode vazar. Tem decisões estratégicas que deverão ser reveladas em momentos estratégicos. Tem coisas, tem negócios, tem oportunidades que você não tem que falar na largada. Você só tem que falar no momento oportuno. E isso faz total diferença. Entende? Então, assim, são comportamentos, são características de pessoas que têm mentalidade CLT. Poxa, Pablo, todas as pessoas têm essa mentalidade? Não. Existem, sim, empreendedores corporativos, pessoas que têm habilidades e atitudes como dono. Eu mesmo nasci dentro do mundo corporativo e eu até aconselho a maioria das pessoas a empreenderem dentro de um CNPJ. Por quê? É o melhor lugar para você se desenvolver, principalmente quando você não tem condições financeiras. Para quem não conhece a minha história, eu nasci no morro no Rio de Janeiro, fui criado dentro de uma favela, meu pai pedreiro, minha mãe faxineira, eu sou filho único. Então eu comecei, por exemplo, como estoquista na Casa e Vídeo. Em 5 anos eu tive 9 promoções. Mas por quê? Quando a maioria das pessoas saíam cedo, ou cumpriam o horário, ou não queria, por exemplo, cobrir folga, sabe? Não se entregava 100% ao negócio. Porque se entregar 100% naquela ocasião, como estoquista, é você trabalhar mais, é você ralar mais. E ninguém quer. A realidade é que a maioria das pessoas não queriam. E eu sempre estava disposto a fazer. Era fácil? Não. Principalmente quando eu conciliava estudo, faculdade, junto com estudo. Você dorme 3 a 4 horas de sono por dia. Você fica 2 horas no meio do transporte, né? Então, quem sabe a realidade é isso. A gente sabe como é que é. Mas quem tem a mentalidade de dono nos negócios, essa pessoa está preparada para poder fazer. Agora, se toda hora você está pedindo, a pessoa não tem proatividade, sabe? Você combina uma coisa, fala com ela, dá uma direção, dá uma diretriz. Essa pessoa depende que toda hora você fale, ela não tem mentalidade. Ela fica prestando, ela prefere prestar satisfações do horário que ela chega, do horário que ela sai, entende? Do que propriamente da entrega. A entrega ela é mais importante. O meu time, que trabalha comigo, são pessoas altamente proativas. E não é porque que trabalham comigo, porque eles sabem e entendem a minha característica. Entende? Ele já sabe como eu gosto das coisas, da velocidade, da agilidade, da rapidez, cumprir prazo. Essa é uma característica que tem no meu time. Não queira quantidade de pessoas, queira qualidade. Troca a quantidade pela qualidade. E isso tudo se reflete também na sociedade. Às vezes você quer ter 2, 3 sócios no negócio. Troque quantidade por qualidade. Entende? E essas são as características que afetam diretamente a sociedade. Agora, Pablo, quais são as características importantes para que um sócio venha prosperar junto comigo? Bom, a característica principal, primeiro, é não ter isso tudo que a gente falou, o oposto disso que a gente acabou de falar, correto? Desses pontos. Mas a característica principal, a pessoa tem que ter princípios e valores, gente. E ela tem que ter uma competência complementar à sua. Ah, são 2 sócios que cuidam da área comercial. Desculpa, eu estou com a garganta aqui, vou beber uma água. Peço desculpa a vocês. São 2 sócios
que são focados na área comercial. Não é o ideal. O ideal é que venha ter um sócio com a característica que venha a assumir a área comercial e marketing, outro sócio que venha assumir, por exemplo, a área técnica da empresa, se é uma área técnica, ou a área administrativa e financeiro, entende? São áreas complementares à sua competência. Isso é importante, isso faz toda a diferença, principalmente na linha do tempo, quando o negócio escalar, ok? Outra coisa, pessoa fácil de se lidar, flexível, porém, não é uma pessoa que não tenha personalidade para poder, no momento que você estiver errando, principalmente sócios minoritários, essas pessoas precisam te alertar. Então, pessoas que têm vivência, têm experiência, largura e profundidade de conhecimento podem contribuir e devem contribuir para o teu progresso. Então, são pessoas que vão agregar valor para a marca, né? Por que agregam valor para a marca? Porque quando você for ao mercado e falar dos sócios, do currículo dos teus sócios, e às vezes o sócio não tem nem currículo, entende? Mas ele tem valores. E aí faz toda a diferença, você aprende, você forma durante a jornada, entende? Então, são características de um sócio que vai agregar para você, vai fazer a diferença no teu negócio. Isso são coisas que você tem que pensar na largada. Por quê? Porque isso fará toda a diferença, entende? Agora, pense nisso. Se você realmente precisa de um sócio, você tem que se questionar. Porque às vezes vale mais a pena você não ter sócio do que você ter uma sociedade mal sucedida. Certamente, o teu fracasso será inevitável, né? Se acontecer. Quando acontecer, a dor de cabeça será grande. Ok? E outra coisa, sociedade tem valor. Ok? Tem valor. A pessoa ela vai colocar o dinheiro, sim ou não? Se ela não colocar dinheiro, você tem que pensar 3 vezes mais. Por quê? Principalmente essas pessoas que não têm condições de entrar na sociedade. Não é a regra, mas existem exceções de pessoas que acabam conquistando ou ganhando uma sociedade. E aí, no momento que precisa de um aporte de capital, essa pessoa não tem e ela é a primeira a te abandonar. Isso acontece muito. Eu vejo demais isso no mundo corporativo. Então, pense nisso, principalmente que você atua na área de negócio, na área de serviços, na área de jurídica, entende? Na área de fusões e aquisições, compra e venda de empresas. Pense nisso. Reflita sobre isso, tá bom? Para tudo isso e muito mais, me segue agora. Compartilha aqui. Vamos fazer a nossa comunidade forte. Você que quer fazer parte da diretoria, manda aqui sua mensagem e vamos nos falando. Comenta aqui o que você acha, quais são as características que o teu sócio tem que ter. Contribui com a nossa comunidade aqui. Você faz a diferença. Vamos para cima, vamos com tudo.